Enfim, chegamos à última aula sobre os arcanos maiores do tarô, passando por uma visão mais criteriosa sobre as origens históricas de como foram sendo concebidas cada visão a respeito daquilo que ainda permeia hoje em dia e outras coisas das mudanças de cada um. E nessa parte final, vamos então ver os 4 últimos arcanos, sendo estes últimos a Lua, o Sol, o Julgamento e, por fim, o Mundo. Iniciando com a Lua, vemos aí na iconografia histórica algumas repartições da diferença ou até da similitude que os primeiros protótipos de cartas tiveram, onde que se passou para algumas informações da iconografia já alguns emblemas em Visconde Sforza, algumas coisas sobre astronomia e astrologia nesse outro tarô que vem pós-Visconde Sforza, e enfim, na lua mais conhecida do tarô RWS ou Rider-Waite-Smith. A lua teve outros nomes mais parecidos ou nenhuma mudança, sendo La Luna e La Lune. Outras numerações, foi também o número 17 na lista mais antiga da ordem B dos trunfos. A iconografia paradoxal desta carta pode ser explicada assim. O lagostim era a representação clássica do signo de Câncer, que sempre foi associado à lua na astrologia. Essa lua astrológica influencia a vida e os ritmos naturais, a transformação dos elementos, o tempo, a memória, as ilusões, os sonhos, a inconstância e a feitiçaria. Na França medieval havia o conceito de coup de lune, o acesso de loucura, que também era atribuição do conceito lunático. Os cães também são associados à lua desde a antiguidade. Hecate, para os gregos, podia assumir a forma de um cão. Ela é a deusa da lua, das trevas e da noite, como era também representante das lareiras e do lar. As torres representam, então, as portas tanto aos céus quanto ao submundo. A parte da simbologia, do uso divinatório e de adivinhações ao longo das eras, dos séculos, Cole de Gebelin disse que o número 18, a lua, que se move após o sol, é acompanhada por lágrimas de ouro e pérolas, marcando sua contribuição para a Terra. Todos os anos, as lágrimas de Ísis aumentavam as águas do Nilo, trazendo fertilidade. O lagostim canceriano marca a marcha retrógrada da Lua e as inundações que chegam quando o Sol e a Lua saem do signo de Câncer. As torres designam as colunas de Hércules. Os cães são de uma ideia egípcia. Comparavam os trópicos a 2 palácios guardados cada um por um cão. A Lietê e Taylor dizia que o número 3, a lua, significa calúnia e maledicência. Papi, 18, a lua tem o seu sentido espiritual, a distribuição hierárquica da luz. No moral e alquímico, as forças ocultas. No sentido físico, os inimigos ocultos. E no sentido divinatório, perigo. Oswald Wirth vai dizer que o número 18, a lua, é a imaginação, as aparências, ilusões, influência ativa da lua. Para o bem, é a objetividade, mundo sensível, experimentação, trabalho, conquista penosa, instrução pela dor, tarefa imposta pelo trabalho, árduo e maçante, embora seja necessário. É a vidência passiva, a lucidez e também o navegar. Para o mal, erro dos sentidos, falsas suposições, ciladas, decepções, teorias enganadoras, saber fantasioso, adulações, ameaças, chantagens, desorientações, caprichos e fanatismo. Paul Marteau vai dizer que a lâmina 18, a lua, tem seu sentido elementar, os sonhos quiméricos. Sob a influência das fermentações da alma, a impressão obsessiva dos desejos pantanosos, mas que traz liberdade quando se percebe a inconsistência das tormentas pessoais. No concreto, é a ilusão quimérica da reflexão da luz do solar. Manifesta uma vida emprestada sem propriedade. No sentido mental, a inteligência são as mentiras nas negociações, erro nos trabalhos pessoais e outras miragens. No sentido anímico das paixões emotivas, são sentimentos perturbados e passionais,
desordem, ciúme, hipocondria, ideias ruins. No sentido físico e utilitário da vida, é o obscurecimento, a consciência perturbada, escândalo, difamação, delação, segredo revelado. E ela invertida são os instintos, a acentuação dos efeitos pesarosos, fragilidade mental, mas sem ação para mudar. E então, no Rider-Waite-Smith, a lua corresponde ao signo de Peixes, com gotas espirituais que descem para a matéria, pois o signo de Peixes, na astrologia, tem a culminação espiritual da circoevolução espiritual de todos os outros signos, então ele faz o lance para o renascimento, né? Disso, das gotas espirituais, aqueles pequenos iodes, aqueles fragmentos de fagulhas de luz que vão descendo para a Terra. Há um caminho que se perde ao horizonte. O caminho sai da água onde habita o lagostim e um cão e um lobo, que uivam para a lua, que parece estar aborrecida em seu descanso. Essa carta representa a imaginação separada da espiritualidade e o caminho que se estende. É a incursão ao desconhecido. O cão é o espírito servil e o lobo, o espírito selvagem. E no novo tarô de Urano, o Nut, a lua passa a se chamar de revolunação. Na Kabbalah, ela é o 29º caminho, a letra Kof, ou Kuf, que é um sentido de algo por trás, da nossa nuca especificamente, ou também de um machado. Mais sobre isso você pode ler na obra O Novo Tarô de Urano. Ela se conecta entre Netzach a Malhut, fazendo um nous psíquico, ou seja, um aspecto espiritual que tenta passar para a parte tanto intelectual quanto emocional, fazendo um interposto, algo que se reflete, um nous. A inteligência corporal, imagem do si mesmo. Essa inteligência corporal é o seu nome no caminho cabalístico, e ela faz a representação de algo para além da consciência, em comunicação com o inconsciente, sendo a sua representação arquetípica o si mesmo, um caminho de travessia, algo que a gente vislumbra, mas não tem como ter um contato direto. Ou quando se tem um contato através de uma crise psíquica, um surto, e esse surto leva a gente a se reorganizar, essa reorganização seria esse centro do si mesmo. Ou quando a gente tem sonhos e percebe pequenos estereótipos de algo mais arquetípico, como uma pessoa sábia que vem para apontar um caminho ou facilitar alguma coisa durante os sonhos, esse seria meio que quase o vislumbre ali do si mesmo. A psique não se reduz somente ao soma, ao corpo. A lua tem essa parte também do nous, que onde a nossa parte psíquica ela não está atrelada somente à evolução cerebral humana. A psique é um fenômeno natural, presente em animais, que saem em plantas e, quem sabe, até em rochas. Ela transcende a localização espaço-temporal. É o fluxo e refluxo das marés e da evolução, por conseguinte. Observar as fases lunares para tomar cada ação ou reação adequada nos leva às utopias ativas, aquilo que desejamos para um progresso, um futuro bom, aquilo que sonhamos para também nossa qualidade de vida, que também afeta positivamente a nossa comunidade, as pessoas ao nosso redor, são as utopias ativas, como já diria Jorge Bichouette. O Sol. Vemos aí uma diferença em Viscondes Força, né? Em outros tarôs antigos era acostumado colocar duas crianças, principalmente se você pegar os tarôs de Marcélia, mais atuais, digamos assim. Tem essa deusa solar, que se eu não me engano é celta, que era chamada até de Sun, que eu acho que é de onde vem a palavra sun no inglês. E o Sol, do mais conhecido Rider-Waite-Smith. Outros nomes: Il Sole, Le Soleil. Outras numerações: o número 18 na lista mais antiga e da ordem B. Caso seja a primeira vez que você está acessando aqui,
em aulas anteriores, na primeira ou na segunda, eu passo a lista do que seriam essas ordens A, B e C. No latim, o conceito sol ou solis representava tanto o astro-sol quanto o meio-dia, a vida pública e uma pessoa renomada. Na tradição astrológica, o sol governa o signo de Leão. O impulso da vida é em contraposição ao impulso da morte advinda da lua. Plutarco dizia que a lua é a morada após a morte. Em A Divina Comédia, de 1472, Dante e Virgílio saem do inferno e revêem o céu estrelado rumo ao purgatório e, posteriormente, seguem ao paraíso inundado de luz. As gotículas coloridas encontradas na maioria dos tarôs eram representações do maná divino, os iodes, como eu disse na carta anterior, o qual nutre os filhos de Deus, descendo dos céus para o mundo. Na simbologia, Gebelin dizia que o número 19, o Sol, é o pai físico dos humanos e de toda a natureza. Ele ilumina os homens na sociedade, governa a sua cidade e seus raios destilam lágrimas de ouro e pérola. Designa a felicidade. Dessa vez o Gebelin não quis falar sobre Ra, o outro deus solar egípcio. Conde de Mele. O Sol corresponde a Gimel, os gêmeos, e significando retribuição e felicidade também. Eteila dizia que o número 2, o Sol, é o hieróglifo do esclarecimento. Papi dizia que o número 19, o Sol, tem em seu sentido espiritual a verdadeira luz. No moral e alquímico é o ouro filosófico. No físico e na adivinhação é a verdade fecunda. E no divinatório a felicidade material, o casamento próspero. Oswald Wirth vai dizer que 19, o Sol, é a luz, a razão, a influência do Sol. Para o bem, é o discernimento límpido, clareza de julgamento e expressão, talento literário ou artístico, pacificação, harmonia, entendimento, felicidade conjugal, fraternidade, predomínio da inteligência e de bons sentimentos, reputação, glória e celebridade. Para o mal, é o ofuscamento, a vaidade, a afetação, o cabotinismo, o narcisismo, a suscetibilidade, artista incompreendido, miséria dissimulada, o blefe, a falácia e o falso prestígio. Paul Marteau vai dizer que a lâmina 19, o Sol, em seu sentido elementar, é a luz presente no homem, manifesta na atividade do dia, velada das meditações noturnas, elevação na clareza e harmonia de suas construções afetivas, espirituais e materiais. No sentido concreto, é a irradiação da vitalidade e harmonia mental. Superioridade intelectual, sabedoria da escrita e propagação do pensar. No sentido anímico, são as afeições nobres, dedicação altruística. No sentido físico, a saúde e beleza física, sucesso onde possa se encontrar. Ela é invertida, grande adversidade, sorte contrária, tentativas no escuro. No Rider-Waite-Smith, embora alguns autores associem essa carta ao signo de Leão ou de Gêmeos, ela passa a ser associada ao Sol astrológico. A criança, o cavalo, o Sol e os girassóis estão voltados ao observador do arcano. Representa os elementos possíveis do poder pela concentração. É uma poderosa proteção na vida espiritual e mudança de grandes benefícios. Indica o centro espiritual humano e a transição da luz manifesta nesse mundo, para o mundo vindouro simbolizado pela criança. Na magia, pode ser usado para agradecer os ciclos encerrados, manter o estado de felicidade, finalizar um bom projeto ou influenciar positivamente a relação afetiva. E o Sol no Nut passa a se chamar Numen Solar. Esse Numen é de onde vêm essas categorias espirituais para o Nous. Na Kabbalah, é o 30º caminho, a letra Resh, como se fosse a face. Está conectando Hod a Yesod. As fundamentações em Yesod ao esplendor de Hod. É o Numen que eleva o si mesmo. Se antes tinha um vislumbre do si mesmo, aqui o si mesmo já está contemplado. O si mesmo como uma fundamentação, alguma coisa vinda dos materiais arquetípicos da psique humana,
Ele pode também representar o fim da vida, né? Quando a gente alcança a individuação, esse si mesmo já está na fase final da vida. Não para todos, claro que pessoas que estão na fase final também podem ser só ignorantes. No caminho cabalístico, também é chamado de inteligência coletiva, o aperfeiçoamento do saber, pois, como diria o Nego Bispo, quanto mais se compartilha o saber, mais o saber só cresce. E é a reconquista através de um novo eu, uma visão gloriosa do entendimento futuro, a conclusão dos trabalhos espirituais e concretos, coragem por experimentar, testar, compartilhar e reaprender com o próximo, é o se redescobrir como uma pessoa, um cidadão, uma cidadã de verdade, não os de bem, né? Desculpa aí. Então chegamos no arcano o julgamento final. As iconografias históricas, pouca coisa muda, né, pelo que se percebe. Outros nomes: L'Angelo, Loangelo, Ângelo, Legumen e Lejugamen. Outras numerações: foi o número 19 na lista mais antiga dos trunfos e na ordem B, e o número 21 na ordem A. O conceito em latim judicare é exatamente sobre a condenação após ser julgado, embora ocultistas depois de Gebelin e Eteila tentaram adequar essa carta à ressurreição de Osíris. Ela sempre retratou o juízo final bíblico. Embora seja uma arte recorrente desde os anos 1000 da Europa, o tarô omitiu a figura de Jesus Cristo e os dois anjos que o acompanham na hora do arrebatamento. A visão cristã eurocêntrica, porém, acarreta apenas os motivos de guerra e exclusividade que o julgamento bíblico aponta, deixando esta carta uma incógnita para muitas leituras do arcano. Na simbologia, então, Gebelin vai dizer que o número 20, nomeado erroneamente de juízo final, retira os estímulos dessa carta. Este quadro designa a criação no início dos tempos. Eteila vai dizer que o número 16, o julgamento, pode ser que nada será julgado, ou que julgar é verdadeiro ou falso, pois significa julgamento. Acho que quando foi chegando aqui ele devia estar cansado de escrever já, né? Porque diz muito sobre nada. Papi vai dizer que o número 20, o julgamento, tem seu sentido espiritual, proteção pelas forças divinas. No moral e alquímico é o renascimento moral. No físico e adivinhação são as mudanças de situação. E no divinatório, a mudança de posição. Oswald Wirth vai dizer que o número 20, o julgamento, é inspiração, sopro redentor, influência da Lua e de Mercúrio. Ó, Lua e Mercúrio, se a gente pegar na cabala hermética atual, a Yesod e Rod é Mercúrio e Yesod a Lua. Legal. Mas voltando aqui, para o bem, é o entusiasmo, a exaltação, a espiritualidade, profetismo, santidade, teurgia, medicina milagrosa. Também para o bem está a ressurreição do passado, a renovação, o nascimento, o apostolado e as propostas. Para o mal, é o êxtase espiritual, embriaguez mental, iluminismo, energúmeno que exalta multidões, invocador de fantasmas, grito, barulho, agitação, sem que surta efeito algum. Boas críticas aí. Paul Marteau vai dizer que a lâmina 20, o julgamento, tem seu sentido elementar, o despertar do sono na matéria por sua parte divina, obrigando-o a examinar sua alma em sua nudez e julgá-la. No concreto, a denominação julgamento não no sentido de justiça, mas sim no de comparação e avaliação do ser humano por seu intelecto. No mental, o apelo do homem ao estado superior e suas tendências e desejos de elevação. No anímico, sem ascendência das paixões emotivas. No físico, é uma boa carta, é o trabalho bibliográfico, de compilações e de classificações também. É uma estabilidade nos negócios e na saúde. E caso ela venha invertida, Paul Marteau dizia que era um engano sobre si e sobre todas as coisas, provas de um falso julgamento. No Rider-Waite-Smith, então, corresponde ao elemento fogo. As figuras ressuscitadas olham para cima com admiração, adoração e êxtase.
O anjo que firma a trombeta da anunciação do juízo final é Gabriel. Este arcano, inclusive sobre o anjo Gabriel, isso depois é um estudo posterior sobre quem que seria, nas descrições judaicas, o anjo responsável pela trombeta da anunciação e do juízo final é o anjo mais feminino, Gabriel. Enquanto nos escritos que tinham da Golden Dawn, que depois vai passar para o Rider-Waite-Smith, era outro anjo, um nome bem, assim, desses anjos que eles querem impressionar para saber o nome, mas realmente é Gabriel que está com a trombeta. Este arcano representa a realização da grande obra, em resposta ao chamado do Supremo. Pode representar ideias, convívio social e religioso e seus efeitos sobre as pessoas. Consequentemente, representa iluminações generalizadas. Dispersão, aquilo que é honrado por um lado, mas por outro, são as aspirações em vão e ilusórias. Também é sinal da libertação dos pensamentos limitados e das condições que aprisionam a alma. Na magia pode ser usado para inspirar motivações e ideias, uma renovação das circunstâncias atuais, combater a fraqueza espiritual e para as mudanças necessárias e decisões assertivas. O julgamento no novo tarô de Urano passa então a se chamar o nome que ninguém queria dar para ele, que é ressurreição, que é um princípio já cristianizado, né, de várias amálgamas que vem vindo de processos que os povos originários da África, da Pérsia, também no zoroastrismo, já praticavam como ritos de batismos de fogo. Por isso que também ele é associado ao caminho do fogo, por ter algumas coisas nas culturas bantus e yorubás, sobre um fechamento do corpo para poder forçar mais a pressão psíquica no corpo e você alcançar uma certa gnose. E essa purificação pelo fogo foi chamada também, ali nos primeiros grupos gnósticos, de ressurreição. Na Kabbalah é o 31º caminho, a letra Shin, ou Sin. Ela liga Hod a Malhut, ou seja, o esplendor ao domínio do universo, a formação, o reino, né, o reino material. Os mistérios dos apocalipses estão contidos nestes batismos dos fogos. E neste caminho cabalístico também é chamado de inteligência perpétua. Ali estão os ritos do fogo purificador. São os movimentos ígneos, os ciclos solares e precessionais que vão formando as condições para a existência e a não existência da vida e tudo mais. Também são as instruções dos níveis mentais receptivos e ativos. A diplomacia e igualdade democrática. E a criança renascida sob as chamas da virtude, sobre as egrégoras da terra-mãe, que finalmente se dará no reino material, no plano densificador, o mundo. E chegando neste arcano final, podemos ver aí algumas partes interessantes que foram repetitivas dos tarôs mais antigos ao tarô mais conhecido. Nos tarôs das nobrezas ali da época se vê muito esse aparato do segurar um reino, um mundo, né, para se entender onde que se gera a ordem. Essa mulher sobre o globo também é um tema muito repetitivo que vamos ver agora. Este arcano maior merecerá também uma observação mais complexa, a nos debruçar sobre ela, a alma que anima o mundo, outrora chamada de Anima Mundi. Os tratados alquímicos e, posteriormente, nos textos apócrifos gnósticos analisados por Carl Gustav Jung, a presença de uma alma redentora que viria de várias formas reanimar a matéria perdida no caos absoluto é bastante presente. Ela viria na forma simbólica das antigas sabedorias, uma serpente, e posteriormente seria a forma de Eva, filha de Zoé, a vida eterna, que também é a sabedoria divina, Sofia. Zoe, ou Zoé, é também uma das manifestações de Bárbelo, a mãe da sabedoria divina, o aspecto feminino que forma todas as outras partes imortais deste princípio divino.
também chamado de Syzygias. Os movimentos patriarcais voltados para o acúmulo do poder e formas de dominar e escravizar os povos transformaram Eva num emblema do pecado, que é o jeito que a gente conhece atualmente, afastando a cultura ocidental do aspecto redentor feminino, disto da alma, né, que vai reestruturar aquela devastação caótica, aquela matéria rompida e obscura. Ela traz os fragmentos de alma, né, as centelhas de luz, as centelhas de alma que vai reanimar tudo, pôr em movimento. Nas tradições herméticas dos últimos séculos, a representação da anima mundi havia sido associada à esfera cabalística Dot, ou Dot, que é a consciência e conhecimento profundo na árvore da vida. Talvez por isso esse arcano também se associe a Saturno astrológico, o sétimo céu, do qual a alma atravessará com seu conhecimento dos mistérios do Logos, que também pode ser chamado de Christus, retornando às suas origens no oitavo céu, a luz inefável, os véus além da coroa da criação que é terra. A cosmogonia gnóstica se refere ao sétimo céu Sabaoth, do qual Piscis Sofia vencerá sua ignorância e este, recobrando sua memória ancestral de suas origens da luz além do caos primordial. Então ele se regenera e renasce como um dos princípios da sabedoria. Passa a ser guardião do oitavo céu, impedindo seu pai, ignorante, de atravessar para a plenitude. Quer saber mais sobre esse mito? Vou deixar aí um card onde a professora Alaia Dúlios conta bem mais profundamente essas questões que vão impactar diretamente o mundo do novo tarô de Urano também. Aí uma imagem que eu gostaria de ter visto ela antes de ter criado os arcanos menores da parte 10 de ouros do meu tarô. É basicamente algo parecido, mas é interessante eu ter visto posteriormente quando estava montando aqui a aula, que também é um tipo de representação da Anima Mundi, fazendo aquele formato de Leonardo da Vinci, né, sobre a perfeição da estrutura. Outros nomes do mundo na história do tarô foi Il Mondo, Le Monde e Le Monde. Outras numerações foi o número 20 na ordem A e 21 desde a lista mais antiga. Mundus, em latim, designava o globo terrestre, até que monde, ou monde, passou a ser o conceito do universo orgânico e organizado, o cosmos. Portanto, essa carta não significa nosso planeta lar ou nosso ascendente. Ela contém todos os atributos para designar o universo e até a divindade, nas palavras da historiadora Isabelina Odoni. A divindade, no aspecto dessa carta, está colocado nas iconografias presentes nas artes do Christus Majestade, da Idade Média, onde que um Jesus triunfante está num lugar oval, uma mandorla, do italiano amêndoa, possivelmente uma cópia das pinturas hindus anteriores, onde divindades eram emolduradas nesse formato oval. Outra coisa também que me lembra, antes de passar nos slides, é um conceito que Jung vai resgatar também dessas tradições espirituais, chamada circumambulação, que é basicamente, ele vai falar sobre essas danças circulares para poder se concentrar, ter uma consciência mais ativa através de impulsos inconscientes, né, que nas tradições iorubás vamos chamar de incorporações, e existem várias, né, nas danças sufis, hindus, danças hebraicas, em vários ritos aí, se procurar, né, no Oriente também tem esse tipo de circumambulação, só que ele traz esse conceito para a parte psicológica, para entender como que quando o eu ele é atormentado e não se encontra com a consciência, e dependendo ele faz uma circumambulação e fica apenas diferenciado da consciência, ou dependendo do movimento, essa circumambulação faz ele dar um entorno na consciência e perceber mais ela. E essa circumambulação me faz lembrar justamente a guirlanda que tem deste arcano mundo, aquela guirlanda como um aspecto dessa circumambulação. No período helenístico, haviam imagens de Mitra, a divindade solar, em uma guirlanda oval.
com os 12 eons zodiacais ao redor, ou pelos 4 ventos, que até em alguns tarôs também foram representados, ao invés das 4 criaturas viventes, era colocado os 4 querubins que sopram os ventos para movimentar o universo. Nas iconografias medievais cristãs, os 4 circundantes são associados aos 4 evangelistas, representados pelo anjo humano, uma águia, o leão e o boi. Porém, tal representação cristã surge em Ezequiel capítulo 1, do versículo 10 ao 28. Ali o profeta referia que as 4 faces representam os tronos de Deus, um tipo de anjo do firmamento e da construção da existência. A fusão da mandorla, o princípio masculino da luz do Logos e os 4 firmamentos, com a esfera, um princípio feminino da alma universal, formaram a iconografia do mundo nos tarôs, sem configurar uma blasfêmia ao clérigo católico, que nota-se muitos utilizaram tarô em sua vida. Dizem que até alguns papas. A simbologia sobre o mundo. Em 1781, Ghibelin vai dizer que o número 21, erroneamente nomeado de mundo por considerar ser a origem de tudo, representa em si o tempo, a deusa do tempo no centro. Ela corre com o tempo em um círculo que representa as revoluções temporais, bem como o ovo original de onde tudo nasce. Nos 4 cantos estão os emblemas das 4 estações. A águia é a primavera, na qual reaparecem os pássaros. O leão é o calor intenso do verão. O boi é o outono, onde se lavra e semeia a terra. E o jovem é o inverno, quando as pessoas se reúnem em sociedade. Isso daqui, embora Ghibelin tenha falado muita coisa assim estranha para nós, né, da nossa época agora, isso dos 4 cantos representarem as 4 passagens temporais, ela também tem estudos cabalísticos sobre isso, sobre os pontos cardinais que são representantes de certas constelações, né? Por exemplo, a águia seria a constelação de Escorpião, o anjo humano seria a constelação de Aquário, leão, touro, né? Nas constelações, e elas representam justamente a mudança dos ciclos das estações. Em 1783, Taylor vai dizer que o número 5, o mundo, significa viagem. Obrigado, Taylor. 1909, Papi vai dizer que 21 ou 22, o mundo, tem no seu sentido espiritual o absoluto. No moral e alquímico é a realização da grande obra. No sentido físico e adivinhação é o triunfo certo. E no divinatório, sucesso garantido. Oswald Wirth vai dizer que o 21, o mundo, é a realização, a recompensa, a apoteose, influência de Júpiter e do Sol. Para o bem, é a fortuna importante, um sucesso completo, coroamento de uma obra, realização, intervenção decisiva, circunstâncias favoráveis, ambiente propício, integridade absoluta, absorção contemplativa e o êxtase. Para o mal, o obstáculo enorme, ambiente hostil, tudo está contra você, mundanidade, dispersão, distração, falta de concentração e aplicação, grande revés, ruína, desconsideração social. Em 1949, Paul Marteau vai dizer que a lâmina 21, o mundo, no seu sentido elementar, é aquele que se equilibrou apoiando-se nos princípios cósmicos. A sabedoria, a espiritualidade, força geradora e força diretriz, exerce seu poder sobre a natureza na harmonia das leis universais. No sentido concreto, por encontrar-se no topo dos arcanos maiores, ela concretiza harmoniosamente os esforços da evolução indicada pelas lâminas anteriores. No mental, é a grande força nesse plano, a tendência à perfeição, o domínio mental e psíquico. No anímico, conserva sua força neste plano, leva à elevação espiritual. É o amor altruísta, ou seja, nem egoísta nem sensual, pois o ser representado na figura é andrógeno. Amor pela humanidade, inspiração entre os artistas. No físico, no plano onde não está bem adaptada, perderá uma parte considerável de sua força. Mas terá negócios sólidos e esplêndidos. Sucesso mundano e boa saúde. Invertida, são as ciladas, obstáculos, fracassos, negação do seu valor pessoal, sacrifícios amorosos.
No Rider-Waite-Smith, os 4 ângulos do arcano são compostos pelas representações da totalidade de uma esfinge. Leia Esfinge, Estrutura e Mistério do Homem, obra de Pierre Weil, publicada em 1970, onde a complexidade humana é descrita através do simbolismo da esfinge. Um livro que eu recomendo para você, caso goste, sobre essas partes psicológicas nas estruturas simbólicas. O mesmo psicólogo transpessoalista é autor que cunhou o conceito normose, por exemplo, né, muito já conhecido hoje em dia, sobre a doença da normalidade. Ele também fez um livro que foi muito utilizado, inclusive por pessoas que utilizam ele até hoje erroneamente, chamado Corpo Fala, que hoje vem essas linguagens estranhas sobre microexpressões faciais, mas a origem melhor e o original também está em Pierre Weil, o Corpo Fala, mas no caso aqui sobre Esfinge, recomendo Esfinge, Estrutura e Mistério do Homem. As figuras estão ao redor de uma guirlanda elíptica, a qual representa todas as coisas do mundo sensível, ou a circunambulação. A guirlanda também é símbolo da recompensa eterna de uma vida bem vivida. A mulher, em pé, com as pernas cruzadas semelhante ao pendurado, está com 2 varinhas semelhantes à única vareta que o mago porta. Representa que mesmo diante aos turbilhões da vida é possível se alegrar. Está protegida pelos divinos observadores, os quais formam a graça divina do nome de Deus, o tetragrama Yud-He Vav-He. Estes observadores também são símbolos dos signos fixos, os alicerces do mundo material e início de cada ciclo estacionário que movimenta o mundo. Ela representa a perfeição e o fim do cosmos. Também os mistérios que nele residem e o êxtase da compreensão de que tudo faz parte da divindade mor. É o estado do mundo restaurado, quando a lei divina cumpre o mais alto grau da sua perfeição natural. E é também o emblema dos tempos passados, onde a criação refletia tudo que era bom e havia exaltação plena de Deus. Na magia, essa carta alinha seu propósito ao sucesso da existência, revela aquilo que é, sem alterações ilusórias e garante o melhor de si mesma. E, enfim, o mundo do novo tarô de Urano, para encerrar com a chave de glória, Piste Sophia, a alma que anima o mundo, retomando o emblema original de onde que essa carta passa a surgir com todas as suas conexões masculinas e femininas, ativas e passivas e tudo mais. Na Kabbalah, ela é o 32º caminho, a letra Tav, ou Tav, que é interessante, que faz uma alusão também a um conceito oriental do Tao, que tem seus 32 caminhos de perfeição. Para saber mais sobre isso, procure ler sobre Lao Tzu, ou Lao Tse, se preferir falar. Ela se conecta entre Yesod, a Malhut, a cruz da luz concretizada. Sobre cruz da luz, você também vai ver em textos gnósticos. O caminho cabalístico também é chamado de inteligência organizadora, a estruturação cósmica, os 7 estágios ritualísticos ancestrais, as 7 chaves dos mistérios, as 7 iniciações, o 7º céu seria Set, o 3º filho adâmico, aquele que preservou a Kabbalah e seus conceitos e todo o entendimento do Logos e da vida e da ressurreição e de tudo mais sobre a luz, a primeira luz, que é pouco dito na cultura cristã, mas em alguns conceitos, não todos, dos judaicos, de onde que vem a cultura cristã, é muito dito sobre que Adão e Eva não teve apenas Abel e Caim, eles também tiveram um 3º filho chamado Sete. Também é a salvação vinda da alma da luz, constelando-se em todas as formas vivas. É a primeira subida arquetípica, como também é a descida da alma para animar o mundo. A sabedoria, fé, quebra os grilhões que nos prendem na ignorância. É a cartografia dos afetos, a gnose de Cristos e guia dos eons eternos. E com isso, encerro as aulas sobre a história do tarô. Não deixe de curtir, se quiser deixar comentários.
Compartilha também com pessoas que gostem desse tema, com pessoas também que, né, acham que é tudo uma história só de jovens místicos ou de qualquer coisa assim, de gente que tira tarô no TikTok de qualquer forma. Mostre que tem essa história profunda, secular. Compartilhe para essas pessoas que têm as suas dúvidas sobre a origem do tarô, o que é o tarô, como que foi evoluindo as leituras, né, clássicas, as modernas. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até uma próxima. Quem sabe em feiras místicas ou qualquer coisa da vida a gente não se esbarra por aí para trocar ideia. Valeu, muito obrigado e até.